Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos os irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1, nós leremos a sequência do texto que nós iniciamos no domingo passado. Portanto, leremos a partir do verso 9, indo até o 12. Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Todos encontraram? Amém. Farei a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Deus, Pai Santíssimo, em concordância com a oração da minha irmã que já foi feita, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor mais uma vez para que este momento, ó Deus, seja um momento edificante para as nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Evangelho e nada além do Teu Evangelho seja proclamado nessa manhã para os nossos corações, para as nossas vidas, a fim de que nós vivamos para o Teu inteiro agrado, em Cristo. Amém. Quero comprar uns R$10 de Evangelho, por favor. Não quero muito, só o bastante para eu ser feliz, mas não tanto que eu fique viciado. Não quero tanto o Evangelho a ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascívia. Com certeza não quero tanto a ponto de aprender a amar os meus inimigos, valorizar a autonegação ou contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Quero êxtase, não arrependimento. Quero transcendência, não transformação. Quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadoras, de mentes esclarecidas, mas eu mesmo não quero amar aquelas pessoas que são de raças diferentes, especialmente se elas cheiram mal. Quero o Evangelho suficiente para tornar segura a minha família e bem comportados os meus filhos, mas não a ponto de eu ter que redimensionar as minhas ambições ou ampliar demais as minhas doações. Por favor, me dê apenas uns R$10 de Evangelho. É claro, irmãos, que nenhum de nós colocaria nesses termos. É claro que nenhum de nós falaria com palavras tão absurdas, tão exageradas, mas na verdade, irmãos, este texto denuncia uma postura que muitas vezes tem nos atingido, tem nos assaltado na nossa caminhada cristã. Esse texto foi escrito pelo pastor D.A. Carson na introdução do capítulo 1 do livro Coração de Crente. E ainda que essas palavras sejam grosseiras, um tanto quanto exageradas, irmãos, elas denunciam um problema real nos nossos dias. O problema de que muitas pessoas, e esse texto é para os crentes, têm tratado o Evangelho como algo secundário, como algo particularizado, marginalizado, sem importância real para a nossa vida prática. Embora o D.A. Carson esteja falando de outro assunto, irmãos, este texto se aplica também a um problema que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida pessoal, nas nossas comunidades cristãs, que é o problema de um falso contentamento com o Evangelho, uma falsa satisfação, um fastio de Deus e do Evangelho. Às vezes nós somos tentados a esse pecado, irmãos. Às vezes nós somos tentados a acreditar que só um pouquinho de Evangelho está bom, para nós agradarmos a Deus e sermos felizes, e aí nós podemos seguir as nossas vidas. Há momentos, irmãos, em que nós caímos no engano de achar que tudo que nós já aprendemos, as experiências que nós já acumulamos, os frutos que nós já produzimos, já nos basta, e nós não precisamos crescer mais. Como eu disse, há um fastio em conhecer a Deus, e esse é um erro que infelizmente nos persegue a partir do momento em que nós acumulamos alguma certa experiência, alguns certos anos
na caminhada cristã. Nós começamos com entusiasmo, querendo abraçar o mundo inteiro, fazer todas as coisas para Deus, fazer com que todas as pessoas possíveis conheçam o Evangelho que nos alcançou. Mas à medida que o tempo passa, nós decoramos algumas coisas, aprendemos algumas verdades, temos algumas experiências, nós tendemos a acreditar que já está bom. Nós podemos parar ali e seguir naquele ritmo até que Cristo venha. Mas irmãos, a verdade é que esta é uma postura errada. Nós sim devemos ser gratos a Deus pelos frutos que nós já produzimos. Nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu, o crescimento pessoal, o crescimento da nossa igreja. Mas irmãos, a nossa caminhada ainda não parou. Paulo disse que ele ainda não alcançou a perfeição, e esse deve ser o mesmo Espírito que nos motiva. Nós ainda não alcançamos a perfeição, nós ainda perseguimos este alvo de nos sermos parecidos cada vez mais com Cristo. Por isso, irmãos, nós ainda temos muito o que aprender, nós ainda temos muito o que desenvolver, ainda há muitos frutos que Deus quer gerar através das nossas vidas. Enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nós precisamos ser enchidos mais e mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta lição que este texto que nós acabamos de ler nos ensina. Na passagem anterior, os irmãos devem se lembrar, o apóstolo Paulo reconhece que a igreja colossense era uma igreja fiel, uma igreja que estava firmada no Evangelho, uma igreja genuína de Cristo, e ele se alegrava diante de Deus por aquela igreja. A primeira passagem do verso 1 ao 8 é Paulo rendendo graças a Deus pela obra do Evangelho. Irmãos, Paulo reconhece que aqueles irmãos haviam sido firmados no Evangelho desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Versículo 6. A igreja demonstrava, irmãos, aquelas 3 virtudes que não devem faltar em nenhum cristão, em nenhuma igreja: fé, amor e esperança. Essa tríade de virtudes que não podem faltar nos crentes. No entanto, irmãos, essas virtudes existentes não significam que os colossenses não precisavam de mais algumas doses do Evangelho, de um pouco mais a respeito da vontade de Deus revelada no Evangelho. Por isso, irmãos, Paulo faz mais uma oração aqui. Ele ora mais uma vez pelos colossenses, para que eles, como diz o versículo 9, transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. No texto anterior, era um texto sobre oração. Paulo diz que sempre rendia graças a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo por causa daqueles irmãos. E aqui, irmãos, nesse texto, Paulo ora de novo, mas não é uma oração de gratidão, é uma oração de petição. Paulo pede para que aquela igreja viva o Evangelho de modo pleno, para que ela transborde, para que ela seja rica em conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Perceba, irmãos, a primeira frase do versículo 9. O texto diz: por esta razão. O que dá a entender, irmãos, que esse texto está relacionado com o texto anterior. Está baseado no relatório que Paulo recebeu de Epáfras. Epáfras foi até Paulo na prisão em Roma e disse: olha, a igreja está crescendo, está frutificando, mas nós estamos enfrentando alguns problemas com alguns falsos mestres, algumas heresias. E é diante disso, irmãos, diante desse relato, Paulo diz: por esta razão, por causa do relato que eu recebi a respeito da fé, do amor e da esperança de vocês e dos desafios que vocês estão enfrentando, que eu oro a Deus incessantemente pela vida de vocês. Paulo era grato por aqueles irmãos, mas não satisfeitos. Paulo sabia que os frutos que aqueles irmãos produziram eram reais, mas Paulo ora para que eles produzam ainda mais, para que eles não fiquem naquele ritmo e nem tão pouco diminuam, mas que eles cresçam no crescimento e no fruto e no frutificado do Evangelho. Por isso, irmãos, ele roga a Deus para que os colossenses sejam tomados dessa mesma insatisfação, dessa santa insatisfação que o apóstolo Paulo tinha, e busquem ser cheios de entendimento espiritual a ponto de transbordarem. Somente assim, irmãos, os colossenses conseguiriam vencer os desafios daquele contexto. Somente assim eles conseguiriam proteger a congregação deles dos falsos ensinos, das heresias que estavam se espalhando na cidade de Colossos. Meus irmãos, que nós ao meditarmos nesse texto, nesta oração, este texto é uma oração, que nós possamos aprender que por mais que Deus já tenha nos abençoado, por mais que todos nós aqui, individualmente, temos produzido muitos frutos, e coletivamente temos crescido e produzido frutos, apesar de tudo isso, irmãos,
nós ainda não alcançamos a perfeição. Nós devemos prosseguir no conhecimento de Deus, como o texto que nós lemos na liturgia: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como o texto que nós lemos no momento de contrição, em que diz que o problema fundamental do povo de Deus é que lhe falta o conhecimento. O profeta Oséias diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Esta é a intercessão de Paulo para que os colossenses sejam cheios desse conhecimento de Deus. E esta oração, irmãos, nós podemos olhar para ela em dois momentos. O primeiro no versículo 9, onde Paulo ora para que aqueles colossenses conhecessem a vontade de Deus. E a segunda parte dos versículos 10 a 12, onde Paulo mostra qual é a razão. Por que ser cheio do conhecimento de Deus? O que o conhecimento de Deus causa em nós? Quais são os efeitos práticos deste conhecimento? Meditemos então nesta passagem. O versículo 9 diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que esse texto nos mostra, irmãos, é que Paulo não fez somente esta oração, esta que está escrita pelos colossenses. Na verdade, irmãos, desde que Paulo soube da fé daqueles irmãos, desde que Paulo soube das dificuldades que eles estavam enfrentando, Paulo e os seus colaboradores não cessaram de orar. É o que nós acabamos de ler no versículo 9. Então, irmãos, Paulo decidiu registrar uma dessas orações, tornar pública uma dessas muitas orações que ele fazia pelos colossenses, a fim de encorajar aqueles irmãos, a fim de eles perceberem que por mais que Paulo estivesse na prisão, com suas próprias dificuldades, com seus próprios desafios, ele tinha um coração de pastor, e apesar de Paulo nunca ter visto aqueles irmãos pessoalmente, como ele vai dizer no capítulo 2, nunca tê-los visto face a face, Paulo se preocupava com ele, como um apóstolo de Cristo Jesus, como alguém que tinha autoridade dada por Deus. Ele se sentia na incumbência de cuidar daqueles irmãos. Por isso Paulo decide registrar uma dessas muitas orações, a fim de que aqueles irmãos sejam encorajados pela sua intercessão. Esta oração pública, irmãos, revela o caráter pastoral dessa epístola. Revela, irmãos, o cuidado amoroso que Paulo tinha com seus irmãos na fé. Veja, nós já falamos isso aqui. Paulo poderia estar preocupado demais com os seus problemas. Paulo estava preso, irmãos. Mas ele decide, mesmo naquela situação difícil, interceder pelos irmãos, ajudá-los através dessa carta. Paulo poderia agir da forma mais conveniente possível e dizer: eles não têm fé, não têm amor, não têm esperança, não é uma igreja firmada no Evangelho, não estão crescendo e dando fruto como em todas as outras partes do mundo, eles vão saber resolver esse problema, eles vão saber driblar essas heresias. Não, irmãos, Paulo não pensa assim. Ele sabia que era Deus quem cuida da sua igreja. Deus não permite que os seus se percam, mas ele se coloca à disposição de Deus como um instrumento para que Deus faça isso na sua igreja. Mas o que é que Paulo pede, irmãos? Qual é o rogo, qual é o pedido, a petição de Paulo? Ele pede para que aqueles crentes conheçam a vontade de Deus mais plenamente. Ora, irmãos, se Paulo pede para que aqueles irmãos conheçam mais plenamente a vontade de Deus, isso significa, portanto, que alguns certamente estava faltando alguma coisa nos colossenses. Eles tinham virtudes, eles tinham frutos, eles estavam crescendo, mas precisavam de ainda mais. Talvez, irmãos, o texto não diz, mas é quase certo que alguns colossenses talvez estivessem se perdendo naquelas heresias, talvez estivessem acreditando naqueles falsos ensinos. E uma das promessas, irmãos, dessas falsas doutrinas da época dos colossenses era de um conhecimento especial. Veja, aqueles hereges, aqueles falsos mestres ensinavam aos colossenses: olha, você pode receber um entendimento mais profundo, secreto, especial, que vai te tornar diferenciado dos demais irmãos. Você só tem que fazer algumas práticas, guardar alguns costumes, algumas cerimônias. Olha, se circuncida. Olha, guarda esse calendário judaico. Não toque nisso, não faça aquilo, e assim você vai receber esta sabedoria. Foi essa notícia, irmãos, que levou Paulo a interceder pelos colossenses, para que eles sejam não apenas cheios da vontade de Deus, mas para que eles transbordem da vontade de Deus, porque somente o conhecimento profundo do Evangelho nos faz com que nós nos afastemos dos olhares, afastemos os nossos olhares dessas invenções humanas que se opõem à vontade do nosso Deus. Veja, irmãos, Paulo não é contra o conhecimento.
Se fosse assim, ele não oraria para que Deus enchesse o seu povo até a ponto de transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja, apenas no versículo 9, Paulo fala de conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual. Paulo não é contra o conhecimento. Paulo mesmo era alguém que buscava conhecimento. Ele era alguém muito conhecedor, muito inteligente. O que ele se colocava contra aqui, irmãos, era contra este conhecimento secreto, este conhecimento especial que tornaria aqueles crentes diferenciados. Essa oração deixa claro, irmãos, que a única sabedoria, o único entendimento que Paulo recomenda é o conhecimento que está compreendido na vontade revelada de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, é por isso que nós cristãos não fazemos parte de sociedades secretas. É por isso que nós defendemos, irmãos, até o fim, que os membros da nossa igreja não devem participar desses tipos de religiões, sociedades que prometem um conhecimento privilegiado, um conhecimento secreto que te tornará alguém especial e fará com que você ascenda socialmente. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós não cremos nesses meios. O meio que nós conhecemos para obter o conhecimento é um esforço de buscá-lo e de pedir a Deus, como diz Tiago na sua epístola. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e nada lhes impropera. Nós cremos, irmãos, que o conhecimento é necessário para nós vivermos bem, para agradarmos a Deus, mas este conhecimento só Deus pode nos dar. E esse texto nos leva, irmãos, a evitar dois extremos. O primeiro é o de sonegar a busca pelo conhecimento. Há muitas pessoas hoje em dia, irmãos, e a quantidade é muito grande, de pessoas que acham que buscar conhecimento esfria a fé. Existem pessoas que acham que buscar conhecimento é algo que acaba com a fé e o entusiasmo do crente. E essas pessoas costumam priorizar as sensações, as experiências. Esse não é o caminho correto. Não é este o caminho que nós devemos trilhar. Não são as minhas experiências, não são as minhas sensações que moldam a forma como eu entendo o Evangelho. Ao contrário. É o Evangelho que determina como serão as minhas experiências. É o Evangelho que deve determinar como serão as nossas sensações. Nós não podemos inverter as coisas, irmãos. Nós precisamos ter uma fé que pensa, uma fé racional. O nosso culto é racional, as pregações devem ser racionais. Nós sabemos o que nós estamos falando quando estamos pedindo. Nós conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer melhor os hinos que nós cantamos. A nossa fé envolve também a razão. Não é fideísmo, não é fé cega. Nós cremos numa fé que faz sentido. Por isso nós, como cristãos, buscamos o conhecimento, mas o conhecimento pleno da vontade de Deus. O segundo extremo, irmãos, que nós devemos evitar é o de acharmos que já conhecemos tudo e não precisamos aprender mais nada. Este é outro problema, irmãos. Pessoas que pensam assim costumam se sentir donos da verdade. E nenhum de nós aqui está livre disso, irmãos. Com o acúmulo dos anos na igreja, com os livros que lemos, quando lemos a Bíblia toda, ou quando aprendemos algumas verdades na escola bíblica, nos estudos, enfim, nas nossas buscas por conhecimento, há a tentação de nós acharmos que pronto, já sabemos tudo, não precisamos aprender mais nada, irmãos. Este é outro extremo que nós devemos evitar. Nós não podemos agir assim. Há sempre mais o que nós aprendemos sobre Deus. Se nós pensarmos dessa forma, irmãos, é o mesmo que dizer que Deus é simples e pode ser conhecido de forma exaustiva. E não, nem na eternidade, nem uma eternidade inteira é capaz de fazer com que nós tenhamos tédio de Deus. Que nós possamos olhar para nós mesmos e dizer, pronto, já sei tudo sobre Deus. Irmão, na eternidade, no novo céu e na nova terra, você vai passar a eternidade inteira, para sempre se surpreendendo com a grandeza, a majestade, o conhecimento de Deus. Veja, irmãos, quem está falando aqui é Paulo, um homem extremamente instruído, e quando ele se depara com a sabedoria de Deus, ele diz que ela é insondável, que ela é inacessível para ele, é grande demais para ele. É a única postura que ele tem diante disso, é dizer, ao Senhor seja toda a glória eternamente, amém. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. João Calvino escreveu, irmãos, uma frase que diz que quando nós nos comportamos como se já soubéssemos tudo, nós na verdade estamos desprezando o Evangelho. Ele diz, aqueles que pensam que já atingiram tudo quanto é digno de ser conhecido, desprezam e desdenham tudo quanto mais lhes é apresentado. Veja, irmãos, Deus nos livre disso, mas se em algum momento nós cairmos nessa tentação de achar que nós já aprendemos tudo, isso equivale a zombar do Evangelho.
achar que somos independentes do Evangelho, achar que podemos viver a nossa vida à parte do Evangelho. Paulo não pensa assim. Paulo ora para aqueles irmãos que já tinham frutos, que já cresciam, que já tinham virtudes, para que eles cresçam ainda mais. E aí Paulo vai mostrar, irmãos, do versículo 10 ao 12, o porquê disso. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para que serve isso? É para acumular títulos, credenciais, patentes? É para ter diplomas na parede, um currículo extenso? Para que serve o conhecimento, irmãos? Para que serve o conhecimento na vida cristã? E as pessoas que não têm? O que acontece com elas? Esse tipo de conhecimento que geralmente a gente pensa que é o que o texto fala. Paulo vai mostrar para que serve o pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 10 a 12. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós podemos ver, irmãos, nessa última parte da oração, qual é a finalidade deste pedido de Paulo. Paulo diz: Senhor, encha os colossenses com o pleno conhecimento da tua vontade, até que eles transbordem. Para quê? Ele vai dizer no versículo 10, a fim de, ou seja, para que, com o propósito de, é aqui que Paulo vai mostrar, irmãos, qual é a finalidade. Ele diz, a fim de transbordar do pleno conhecimento de Deus. E aí na sequência, indo até o versículo 12, Paulo destaca alguns efeitos práticos. O que o conhecimento de Deus causa na vida do crente. Quem nós nos tornamos, quem nós nos transformamos à medida em que nós conhecemos a vontade de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, o que nós nos tornamos? Essa é uma questão, irmãos, que intriga muitas pessoas. Às vezes a gente fica sem entender como muitas pessoas, entre aspas, quanto mais conhecem a Deus, mais arrogantes ficam. Que conhecimento é esse? Que tipo de conhecimento é esse que ao invés de produzir virtudes, produz pecado? Será que está correto, irmãos, esse conhecimento de Deus? Paulo vai mostrar quais são as virtudes que devem surgir em nós. Quais são as bênçãos, as características de quem realmente conhece a Deus de verdade. Ele ora, irmãos, a Deus para que o entendimento do Evangelho na vida dos colossenses transforme não apenas o intelecto deles. Ele não queria um bando de crentes apenas inteligentes, que sabiam algumas verdades sobre Deus. Ele queria que aqueles irmãos fossem também e principalmente afetados no seu estilo de vida, no seu comportamento. Essa transformação, irmãos, nos é apresentada em três aspectos diferentes. Primeiro, Paulo vai mostrar que o conhecimento pleno da vontade de Deus é para que vivamos uma vida digna do Senhor. É o que ele diz aí no versículo 10. Irmãos, viver dignamente na presença do Senhor é um ensino que Paulo traz em várias epístolas. Em várias epístolas ele vai dizer: vivam de modo digno do Senhor, vivam de modo digno do seu chamado, da sua vocação, da salvação. Ele disse isso aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Romanos, aos Efésios, e aqui ele diz de novo. Este princípio, irmão, significa viver à altura, viver de forma condizente com a profissão da fé. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, encha os colossenses de conhecimento da tua vontade, para que a prática deles seja coerente com o momento da profissão de fé deles. Irmãos, como isso é urgente, como isso é necessário. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos levados a agir de uma forma totalmente diferente do dia em que nós fomos batizados e professamos a nossa fé. Paulo diz que eles vivam a tua vontade, que eles conheçam a tua vontade, para que eles vivam de modo digno da vocação do Senhor, que eles vivam de modo coerente com o que significa dizer sou povo de Deus. Veja, irmãos, o conhecimento não é para viver o Evangelho ao seu modo, ao seu estilo. Paulo diz, de modo digno do Senhor. Isso significa, irmãos, que eu não posso viver a fé cristã no meu modelo, do meu jeito. E é impressionante, irmãos, como muitas vezes nós tendemos a agir dessa forma. Ah, se não for assim, eu não vou. Se não for assim, eu não quero. Eu não ajudo mais, não vou mais para a igreja, não canto mais, não prego mais, não dizimo mais. Se não for nesse modelo, eu não quero saber mais. Veja, irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Nós devemos viver o Evangelho do modo que Deus determinou
e não no modo. O culto não é do jeito que a gente quer, as orações não é o nosso modo, as pregações não devem ser ao nosso modo. Tudo deve ser determinado pelo Senhor. Tudo é determinado pelo Senhor. O segundo aspecto, irmãos, é viver para o inteiro agrado de Deus. Ainda no versículo 10, ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Um comentarista chamado Ralph Martin, ele diz, irmãos, que esse para o seu inteiro agrado, na época de Paulo, era uma palavra que tinha um significado mau. Era algo que tinha um significado pejorativo, do tipo assim: faço algo para agradar a pessoa a fim de receber vantagens e ganhos pessoais. É óbvio que não é isso que Paulo tem em mente aqui. Paulo não está falando, irmãos, de nós bajularmos a Deus a fim de recebermos coisas em troca. Paulo não está falando nem mesmo de fazer um monte de coisas para agradar a Deus, como se a sua satisfação dependesse das nossas obras. Na verdade, irmãos, somente um homem satisfez a Deus com as suas obras. Somente um homem, Deus dirigiu as seguintes palavras para ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Veja, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que tudo o que nós temos para fazer, nós devemos fazer para a satisfação de Deus. O teólogo F.F. Bruce, ele diz o seguinte, ele traduz o texto da seguinte forma: de modo que satisfaçais a Ele em todas as coisas. Não é eu pensar loucamente em fazer um monte de coisas para agradar a Deus, como se Ele fosse se impressionar com os meus feitos. Não é isso. Não é isso. É diferente. É fazer o que eu tenho que fazer, as minhas atribuições, as minhas obrigações, para a glória de Deus. Irmãos, isso é importante e dá uma freada na gente. Isso dá uma freada na gente, porque às vezes a gente pensa: se eu fizer um monte de coisa para Deus, Ele vai achar que eu sou o queridinho dele. Se eu fizer um monte de coisa para Deus, eu vou ser melhor que os outros irmãos. Deus vai olhar para mim de forma diferente. Tem um episódio de um seriado que eu gosto bastante, chamado Eu, a Patroa e as Crianças, onde o Tony, que é um jovem cristão, ele vai para um acampamento, um retiro, e ele quer chamar a atenção de Deus. Ele pede para fazerem um boné para ele, bem grande, para ele poder chamar a atenção de Deus. E isso reflete, irmãos, de forma humorada, a forma como muitas vezes nós temos agido. Não, se eu fizer bem bonito, bem, Deus vai me dar nota 10. Ele vai me aprovar e eu vou ser melhor que os demais. Não é isso que Paulo tem em mente aqui. Nós devemos fazer para o inteiro agrado do Senhor aquilo que está para nós fazer. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Olhe para a sua agenda, olhe para a sua vida, olhe para frente e pense: o que você tem que fazer amanhã? Pense, quais são as suas obrigações amanhã? Façam elas para o inteiro agrado de Deus. Deus não quer que você invente nada mais disso. Apenas aquilo que você tem para fazer, faça para o inteiro agrado de Deus. E o terceiro aspecto, irmãos, é frutificar em toda boa obra. Isso é um reflexo do conhecimento pleno de Deus. Ainda no versículo 10. Irmãos, é interessante porque crescer e frutificar é uma virtude que os colossenses já tinham. Não é o que Paulo diz no versículo 5? Eu vou ler a partir do versículo 6, mas eu vou ler a partir do versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha o que Paulo diz agora: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja, Paulo ora para que eles sejam cheios de conhecimento, cresçam e gerem frutos, mas eles já estavam fazendo isso. Paulo mesmo admitiu isso. É porque essa é uma obra contínua. Essa é uma obra que não para nesta vida. Irmãos, louvado seja Deus eternamente pelos frutos que cada um de nós aqui produzimos. Mas ainda tem muitos frutos ainda para nós produzirmos para a glória de Deus. Essas são as razões pelas quais os colossenses e nós também precisamos ser cheios do conhecimento de Deus. O que foi dito aos leitores originais, aos colossenses, também é dito para nós aqui hoje. Na nossa vida, irmãos, nós devemos progredir, crescer, frutificar, expandir pessoalmente, cada irmão, mas também coletivamente. A nossa igreja precisa crescer, precisa gerar frutos, precisa proclamar a glória de Deus. E aí Paulo termina, irmãos, no final do versículo, no versículo 11 e o comecinho do versículo 12 também, apontando, irmãos, que os efeitos que este conhecimento produz na vida do crente, essas bênçãos que nos alcançam quando nós conhecemos e transbordamos do conhecimento da vontade de Deus. Paulo vai dizer, irmãos, que tudo começa com o poder de Deus, versículo 11.
Ele diz que nós somos fortalecidos com o poder de Deus. Veja, Paulo relaciona conhecimento e poder. Não há como viver, irmãos, o conhecimento de Deus de forma plena, transbordante, rica, se ela não estiver envolvida com o poder de Deus que nos é dado pelo seu Espírito. Paulo ora para que os colossenses recebam pleno conhecimento do Evangelho e vivam a vontade de Deus e, consequentemente, sejam fortes na fé. O objetivo dessa petição à igreja, irmãos, é para que elas não fracassassem diante daquelas dificuldades. Vejam, muitas heresias, muitas falsas doutrinas, talvez alguns irmãos se corrompendo, e Paulo pede para que Deus encha eles de conhecimento, porque eles vão ter poder para resistir o falso ensino. Provavelmente, irmãos, a questão mais inquietante era a presença dessa heresia mesmo, que tentava desviar aquela igreja da centralidade do Evangelho. Paulo quis chamá-los de volta a essa prioridade. E aí, irmãos, este poder, ele decorre do pleno conhecimento de Deus e ele é manifesto aqui em duas virtudes, em algumas virtudes. Primeiro, no versículo 11, comecinho do 12, nós temos essas virtudes. Paulo fala, irmãos, de perseverança e longanimidade, final do versículo 11. Perseverança e longanimidade, irmãos, significam paciência. A grosso modo, as duas palavras significam isso. Mas perseverança é paciência no sentido oposto de fugir de situações difíceis. Paulo pede para que Deus encha eles de conhecimento, para que eles sejam cheios de poder, para que eles sejam perseverantes, para que eles não fujam do problema. O problema se levantou, mas eles não vão ser covardes, porque eles têm pleno conhecimento de Deus e eles vão combater aquelas heresias. E longanimidade, irmãos, é paciência, mas no sentido contrário à ira. É paciência no sentido de uma postura de quem aceita a aflição, aceita de bom grado a injustiça, sem ficar revoltado. Veja, eles não iriam nem fugir do problema e nem se sentir as vítimas, né? Nem iriam se vitimizar, ficar revoltado por causa da injustiça. Não, eles iriam combater com longanimidade, com paciência, aquele problema que eles estavam enfrentando. E a última atitude, irmãos, é uma combinação de alegria e gratidão. Paulo diz que mesmo em meio às dificuldades, eles poderiam ser alegres e ser gratos a Deus. Paulo oferece aos colossenses aquilo que ele mesmo desfrutava. Lembremos, irmãos, que lá em Filipenses, Paulo vai dizer que os irmãos deveriam se alegrar no Senhor. E ele diz isso de forma direta ou indireta 16 vezes. Ele desfrutava dessa bênção, da alegria. Ele sentia as suas orações sendo respondidas por Deus, mesmo estando na prisão. Ele recomenda aos colossenses aquilo que ele mesmo estava experimentando, vivenciando em sua vida. Ele diz: sejam alegres, sejam gratos. Eu sou grato por vocês, sejam gratos também. É isso que Paulo diz a eles. Assim eles conseguiriam vencer aquelas dificuldades. Irmãos, o Senhor providenciou para Israel uma herança, uma porção de terra para cada uma das tribos, exceto a tribo de Levi. Assim também Paulo termina dando graças a Deus no versículo 12, dizendo que Deus nos tornou idôneos, capacitados para uma parte que nos cabe na herança celestial. Veja, irmãos, é a mesma ideia que Paulo trouxe no texto anterior, no versículo 5. Porque aqueles irmãos estavam com a sua fé firmada no céu, eles poderiam demonstrar amor, esperança e fé neste mundo. Aqui Paulo aplica a mesma realidade, irmãos. Nossos olhos devem estar fixos na nova criação. Assim nós conseguiremos viver aqui nessa vida para a glória de Deus. Que as nossas orações, irmãos, possam ser como as orações do apóstolo Paulo. Orações cheias de gratidão, mas pedindo que Deus nos dê ainda mais. Oremos por cada um de nós, irmãos, por sua vida pessoal, mas ore também pela igreja, para que ela transborde do conhecimento da vontade de Deus. Somente assim, irmãos, nós vamos desfrutar do poder de Deus e conseguir perseverar até o fim da nossa caminhada. Você é alguém abençoado por Deus? Já gerou alguns frutos? Aprendeu algumas coisas? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não nos contentemos com apenas uns R$10 de evangelho, mas que transbordemos até que Cristo venha, em nome de Jesus Cristo.